Olá, está no ar o Jornal Panorama, que traz para você as notícias do Legislativo Capixaba. E esses são os nossos destaques de hoje. Deputada critica percentual de repasse para assistência social em 2021. CPI de combate aos maus-tratos resgata animal no município de Fundão. Deputado comenta sobre a Lava Jato e diz que a corrupção é endêmica no Brasil. A CPI de maus-tratos contra os animais resgatou uma cadela da raça Pitbull em situação de sofrimento devido às péssimas condições a que era submetida no município de Fundão. O tutor foi preso no local. A presidente da CPI, deputada Janete de Sá, falou sobre o assunto e pede à população para continuar encaminhando denúncias para a comissão. A CPI dos animais orientou a denunciante para que a gente pudesse pegar em flagrante o acusado de maus-tratos. E foi feita essa diligência em Praia Grande, no município de Fundão, pela CPI, com a ajuda do investigador de polícia de nome Luciano, que fica destacado em Fundão, onde, de fato, foi detectado a condição de maus-tratos. Nós tivemos a ajuda também de uma médica veterinária voluntária da CPI, Nazian Gava, que identificou que o animal estava em péssimas condições de saúde, estava amarrada numa corda curta, em cima das fezes, urina, sem água, sem alimento, desidratada e muito desnutrida. O animal foi resgatado, foi conduzido por uma protetora. Eu quero aqui agradecer aos protetores que têm ajudado muito a CPI, de nome Ana Carolina, que levou esse animal para uma clínica veterinária em Jardim da Penha, onde está sendo avaliado o estado de saúde do animal para posteriormente ser colocado para a adoção. Ele usava este animal para procriação e para prover o sustento dele, e não tinha a menor preocupação com o estado de saúde do animal, deixando esse animal em sofrimento e apenas para procriação, para ter lucro com os animais que eram gestados por essa Pitbull. A CPI ela está em ação mesmo diante da pandemia. Faça as denúncias para o nosso e-mail, defesadosanimaisES@gmail.com, que mesmo diante da pandemia e das dificuldades, nós estamos fazendo as diligências, procurando identificar os casos de maus-tratos. O orçamento do Estado para 2021 destinou apenas 0,57% para assistência social. A deputada Irine Lopes considera o percentual muito pequeno, principalmente levando em conta a crise econômica gerada com a pandemia. Ela pede uma união de forças para tentar aumentar o repasse no próximo ano. O nosso orçamento para o ano de 2021, ele prevê apenas 0,57% de recursos para a área da assistência social. Nós sabemos que com o crescimento do desemprego, que com o crescimento da violência, políticas preventivas são fundamentais. Nós sabemos que no combate à violência contra as mulheres, a realização de políticas de proteção à criança e aos adolescentes, tudo isso passa prioritariamente pela assistência social, porque nós precisamos ter uma rede pública de qualidade que possa atender a todas as demandas que estão ligadas à rede da assistência social. Eu gostaria de reafirmar ao governador Renato Casagrande do carinho, da atenção necessária para esse ponto. Nós, na casa, não podemos mexer mais
nesse percentual. Somente o governo do Estado. Então, assim, aguardamos, o deputado Adilson, que pediu a reunião, inclusive antes de mim, junto ao secretário do Planejamento, o do BOC, e para tratar desse problema junto com a Comages, porque, no mínimo, precisamos ter 1% do orçamento para tratar dessa demanda imensa. E o deputado Sérgio Majeski fez considerações sobre a corrupção e a Operação Lava Jato, que culminou na prisão de políticos e empresários no Brasil. Para ele, as ações que tiveram início em 2014 estão sofrendo desmonte e encontram resistência em vários setores da sociedade. Nos últimos anos, nós vínhamos acreditando, havia uma luz no fim do túnel, que a corrupção no Brasil talvez estivesse desacelerando graças aos trabalhos da chamada Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, sem distinção de partidos, cores, ideologias, etc., ela conseguiu processar, investigar e colocar na cadeia políticos de centro, esquerda, direita, grandes empresários, enfim. Havia ali uma ponta de esperança. Mas é um ledo engano que as pessoas tenham parado de roubar no país. Parece-me que as pessoas não têm medo, assim como o bandido comum não tem medo de ir para uma cadeia superlotada e com todas as questões que nós conhecemos, os bandidos dos altos escalões no Brasil não têm medo da justiça, não têm medo da cadeia, não têm medo de nada. E agora, tanto menos, porque muito claramente está em curso o desmonte da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, eu tenho algumas críticas em relação a ela também, mas a Operação Lava Jato, ela foi a maior e a melhor operação de combate à corrupção já existente no Brasil. Prova disso é o número de ex-governadores, senadores, prefeitos, grandes empresários do Brasil. Até um dos maiores empresários do Brasil foi parar na cadeia. Quem é da minha geração sabe que nós já tínhamos perdido a esperança de ver um dia um político de colarinho branco, um político de alta envergadura, um grande empresário atrás das grades, como vimos. Mas já está praticamente todo mundo na rua. E indícios de que processos serão cancelados. Porque existe hoje no Brasil, políticos de esquerda, de direita, de centro, de tudo quanto é lugar, doido para acabar com a Operação Lava Jato. Até o presidente da República, que se elegeu com o discurso de combate à corrupção. A nomeação do novo ministro do STF, a nomeação do Procurador-Geral da República, não deixam dúvidas disso. Quando você vê Renan Calheiros, Collor de Mello e todo esse tipo de gente que a gente conhece muito bem o histórico, batendo palma para a escolha do Procurador-Geral, para a escolha do novo ministro do STF e tudo mais, é porque algo de muito errado está. Livros, jornais e o papel destinado à impressão não pagam impostos, assim como partidos políticos e templos de qualquer culto. Mas o setor de publicações pode ser taxado caso a proposta apresentada pelo governo federal seja aprovada. Você concorda com essa mudança? Este é o tema do Plenário do Povo de hoje. O projeto de reforma tributária do governo Bolsonaro pretende acabar com a isenção de impostos do setor de livros. A reforma propõe unificar a cobrança do PIS/PASEP e do COFINS em um novo imposto chamado de CBS, Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços. A alíquota desse novo tributo seria de 12%. Atualmente, o setor literário não paga impostos e é protegido dessa cobrança pela Constituição Federal. Se a medida de taxação de livros entrar em vigor, especialistas acreditam que o valor final do produto será de, no mínimo, 15% a mais. Viemos às ruas saber o que os capixabas pensam sobre esse tema. As pessoas que gostam de ler, vai acabar, eu acho, diminuindo um pouco de comprar.
E aqueles que não têm condições, né, o pessoal da rede pública, por exemplo, que precisa muito de ler, de livros, no caso deles eu creio que vai ficar mais difícil, porque hoje já é difícil, né? E aí nesse caso vai ficar mais difícil ainda, no caso para eles, eu creio. No momento recente, Bolsonaro deu uma entrevista reclamando que os livros têm muita coisa escrita e meio que dá a entender que ele não é uma pessoa que gosta muito de ler, que ele apoia a leitura. Qualquer livro de faculdade que você queira, de cálculo, de literatura, é uma fortuna que você tem que pagar, então agora vai piorar ainda, ninguém vai conseguir ter acesso. Essa medida vai desestimular a população a ler mais, o que devia ser o contrário, e principalmente por parte dos estudantes, que precisam desse estímulo mais forte. Os brasileiros já não têm costume de ler, não é? E aí, colocando isso, taxando, colocando imposto, vai dificultar, em vez de ajudar as pessoas a ter acesso à literatura, vai afastar elas mais ainda. Atualmente a gente está vivendo uma inversão de valores, né? A gente vê o governo tentando diminuir impostos sobre jogos digitais, videogames e tal. E a educação, né, que está ligada diretamente com livros e tal, a gente tendo esse aumento de imposto ou essa inserção desse novo imposto, né? E a educação a gente sabe que é crucial, é trivial para o desenvolvimento humano. Então eu fico realmente perplexo com isso e fico extremamente chateado, né? Porque eu, como um bom leitor de livros e tal, vai me afetar diretamente, porque eu compro livros mensalmente e tal, e eu fico extremamente chateado com isso. Eu acho uma medida extremamente equivocada do governo. Haja visto que os livros perderam muito seu espaço com a inovação, com a internet, etc. A cada dia está mais difícil ver pessoas lendo. Aí com esses impostos a mais, praticamente está extinguindo o livro da leitura, algo tão importante do povo. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas você pode continuar se informando sobre o Legislativo Capixaba por meio do portal e das mídias sociais. Obrigado pela sua audiência e continue ligado na TV Assembleia, agora mais perto de você, no canal 3.2.